Seu comentário ao ponto 48, que tem por título Para uma Nova Ordem Internacional. Eu sei que o título é meio esquisito, ou seja, a gente está tão acostumado a falar de nova ordem mundial que esse título pode despertar algum sentimento negativo, né? Mas cuidado, nós não devemos interpretar as coisas que nós lemos com base em sentimentos provocados pelas palavras, mas com base na compreensão real daquilo que está escrito. O que o Papa está dizendo nesse trecho? Está falando uma coisa muito simples, que hoje, claro, ele não diz isso, mas nós sabemos que é por isso, ou seja, por causa, sobretudo, da tecnologia, existe esse grande fenômeno da globalização. O fenômeno da globalização faz com que haja uma interação rápida entre lugares muito distantes do mundo. E essa interação acaba provocando também uma grande influência, às vezes positiva, às vezes negativa, de um lugar sobre outro, de um poder político sobre outro e assim por diante. De modo que muitos dos problemas enfrentados na sociedade são problemas de ordem global, internacional. Talvez a gente sinta um pouco menos isso, mas na Europa isso é muito forte. Por exemplo, a guerra da Ucrânia com a Rússia provoca uma crise energética na Europa, né? Então, ou seja, aquilo que acontece lá fora influencia naquilo que acontece aqui dentro. Claro, isso aconteceu especialmente também, né? Algumas pessoas vão lembrar, na crise de 2009, a crise econômica dos Estados Unidos, e influenciou o preço das coisas aqui no Brasil, enfim. Então, esses problemas todos, né, que a gente tem de guerras, o problema da fome na África enfim, as ditaduras por aí, tudo isso acaba trazendo consequências para todo mundo. E, sendo assim, né, essa função social e política da família cristã, ela tem que estar também interessada naquilo que acontece no mundo inteiro. Lembra que a gente falou que a nossa função social se realiza sobretudo mediante a caridade? Também é verdade que nós devemos nos preocupar com a caridade do ponto de vista internacional, digamos assim. E a própria igreja nos indica nesse ponto de que maneira as famílias cristãs podem cooperar para uma melhoria do mundo, digamos assim, né? E ele fala, as famílias cristãs poderão fazer isso, né, ajudar a melhorar o mundo, por meio da sua obra educativa, oferecendo para os filhos um modelo de vida, de valores, de verdade, liberdade, justiça, amor, com empenho ativo e responsável no crescimento autenticamente humano da sociedade e das instituições, e também mantendo de vários modos associações que especificamente se dedicam aos problemas de ordem internacional. Uma coisa que antigamente era impossível, mas hoje em dia é possível você criar, por exemplo, instituições que atuam no mundo inteiro, né? Claro, os precursores desse tipo de trabalho foram justamente os missionários das ordens religiosas, como, por exemplo, os franciscanos e os jesuítas, que levaram sua obra de caridade e educação para o mundo inteiro, né? Mas hoje, mais ainda, nós temos essa facilidade, inclusive da parte dos leigos. Nós sabemos de associações de leigos ligados à espiritualidade católica, que fazem um trabalho assim imenso já no mundo inteiro, e as famílias cristãs são chamadas a colaborar também com isso, né? Só como um exemplinho assim que talvez a gente consiga captar melhor, todo ano, por exemplo, na Sexta-feira Santa, a igreja faz aquela coleta para a Terra Santa, né? Ou seja, todos os católicos que frequentam a liturgia
da paixão do Senhor são chamados a colaborar com a manutenção dos lugares sagrados, né? Ou seja, nós aqui no Brasil e o outro lá na Tailândia, o outro lá nos Estados Unidos, todo mundo ajudando quem está lá em Israel. Então, claro, isso que a gente faz nessa coleta da Terra Santa, nós podemos fazer também em prol de outros interesses, outros motivos que urgem pela nossa atenção e pela nossa caridade. Tá bom, gente? Espero que fique claro, porque é um assunto importante também. E muitas vezes a gente sabe que a corrupção do ótimo é o péssimo, assim como nós devemos e buscamos, né, uma nova ordem internacional no sentido cristão da coisa, né? Não de um governo global, nem globalista, nem nada disso, mas uma nova ordem internacional no sentido de expandir a palavra de Cristo e a caridade para todos os povos. Assim também os inimigos de Deus fazem a mesma coisa ao contrário, né? Então vamos fazer a nossa parte para impedir, né, o crescimento do mal enquanto for possível. E com a graça de Deus a gente vai conseguindo fazer alguma coisinha pelo bem. Tá bom? Fiquem com Deus. Até a próxima.